Se tem algo que todos nós enfrentamos, são momentos difíceis. Momentos que vão nos levar a querer desistir, a largar tudo, a abandonar. Mas quando nós dizemos não a esse momento, quando nós aprendemos, como a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo, de forma prática, a vencermos esses desafios, nós começamos a desenvolver a resiliência. Fala, vencedores, Silas na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio da nossa série Mentalidade Vencedora. E hoje, o nosso tema do nosso episódio é Resiliência de Vencedor. E antes de nós darmos continuidade ao nosso episódio, já convido você a curtir esse vídeo, a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, e você também ativar o sininho para receber de antemão todos os vídeos postados aqui nesse canal, ok? Então, para a gente começar, vamos falar sobre resiliência de vencedor. Se tem algo que todos nós enfrentamos, são momentos difíceis. Momentos que vão nos levar a querer desistir, a largar tudo, a abandonar. Mas quando nós dizemos não a esse momento, quando nós aprendemos, como a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo, de forma prática, a vencermos esses desafios, nós começamos a desenvolver a resiliência. Então, essa série, Mentalidade Vencedora, estamos chegando já no episódio 10, ela já trouxe vários temas que hoje constrói essa resiliência. Então, a resiliência não é uma pessoa que nunca cai, pelo contrário, é uma pessoa que sempre se levanta. Então, falamos de identidade, falamos sobre visão, disciplina, constância. Todos esses episódios são muito importantes para que a gente possa ter e desenvolver essa resiliência. Então, trazendo agora de uma forma mais clara, uma definição mais objetiva sobre o que é a resiliência. Resiliência é a capacidade de continuar mesmo depois de enfrentar dificuldades. A gente falou sobre a constância, que é você dar continuidade àquilo que você iniciou. Porém, a resiliência ela é desenvolvida exatamente quando eu enfrento uma dificuldade, aquela dificuldade tende a me paralisar, tende a parar o meu processo, porém, eu não paro, eu decido continuar. Então, a resiliência é isso. Só que a resiliência ela só é desenvolvida quando vem as dificuldades. Enquanto está tudo dentro do planejado, enquanto está tudo dentro ainda dos conformes, vamos dizer assim, é muito fácil dar continuidade. Então, é manter o posicionamento mesmo quando as coisas não saem como eu esperava. Resiliência significa não desistir no primeiro problema, não abandonar o propósito por causa da frustração, aprender com os erros, continuar avançando mesmo com os desafios. Quem não desenvolve resiliência desiste cedo. Quero compartilhar com você algo que eu vi na minha vida. Quando eu estava me preparando para fazer um concurso, concurso da ESA, e eu tentei essa prova 2 vezes. A primeira vez que eu tentei essa prova, eu me dediquei, coloquei o máximo que eu podia, nas condições que eu tinha para estudar. Não cheguei a fazer nenhum cursinho, então eu estudava em casa mesmo, pelo YouTube. Baixei o edital, coloquei lá qual era o assunto, olhava no YouTube, fazia os exercícios, e aí era a condição que eu tinha ali, naquele momento, para poder estudar. E quando chegou o dia da prova, fiz a prova, claro, com expectativas de passar, porém o resultado não foi aquilo que eu esperava. E quando eu recebi aquele resultado, de certa forma veio um questionamento, sabe? Aquela frustração que você fala assim, poxa, será mesmo? A dúvida ali pairou sobre a minha mente, digamos assim, e eu comecei a me questionar, poxa, será mesmo que é isso? E nesse momento é um momento muito perigoso. Mais pra frente a gente vai desenvolver isso, mas esse momento é um momento perigoso, porque nesse momento as nossas emoções, elas estão falando mais alto. Então a tendência de nós desistirmos é muito maior. Só que com o passar do tempo, passou um tempo, fui pensando, fui buscando em Deus, se realmente era o propósito dele. Aí já linka com o episódio que eu falei da visão, se eu tenho uma visão clara, eu sei que aquilo é o propósito, eu sei que essa é a vontade de Deus, cara, eu não vou desistir de primeiro. Deus tem um propósito sobre isso. Então talvez Deus esteja me ensinando algo com isso. Então a partir daquele momento eu parei, pensei bem, falei, cara, Deus ele sempre vai querer o melhor para mim. Se eu não passei agora de começo, eu vou tentar de novo. Vou me esforçar novamente, vou me dedicar ainda mais. E toda vez que eu fiz isso, que eu dei essa continuidade quando eu fiz isso, eu pude ali ver que ali eu comecei a desenvolver a resiliência. Ali eu comecei a desenvolver algo que não iria mais me frustrar e fazer eu parar, mas sim que eu iria dar continuidade. Então vamos para o nosso texto, para que a gente possa ter uma base, para a gente entender isso. E claro, ter a nossa maior referência,
e pessoa mais resiliente que já existiu foi Jesus. Então, o nosso texto aqui fala lá em Romanos 5, 3, 4, que diz assim, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ou seja, a dificuldade, o que ela faz? Ela produz perseverança. E a perseverança, ela produz experiência. Poderia até trocar aqui a perseverança, por resiliência. E a experiência produz esperança. Então, a Bíblia nos mostra que as dificuldades elas não são o fim. Não é o fim quando eu passo por algo difícil. Não. Na verdade, esse processo, essa dificuldade, ela faz parte do processo, Faz parte daquilo que Deus ele está preparado. Naquele momento onde eu fui reprovado, digamos assim, aquilo em mim mudou. Quer dizer, mudou algo em mim. E foi exatamente o quê? A construção dessa resiliência. Então, já fica uma pergunta para você. Como você se comporta quando você passa por um momento de dificuldade? Quais são os seus pensamentos? Você concorda com aquilo que as pessoas dizem? Com talvez os pensamentos negativos que vêm sobre a sua mente? Dando aqui o próximo passo aqui, Jesus, Como Jesus ele demonstrou então essa resiliência. Como eu falei, Se existe um exemplo maior de resiliência, esse com certeza é Jesus. Porque Jesus, olha o que Jesus enfrentou. Jesus ele enfrentou rejeição, já foi rejeitado. Jesus também. Crítica, já foi criticado. Jesus também. Perseguição, abandono, sofrimento. Tudo que nós passamos até hoje ou ainda vamos passar, Jesus já passou por tudo isso. Ele já enfrentou tudo isso. Mas mesmo assim, ele não abandonou a missão. Mesmo assim, a visão clara, como foi falado, ele sabia o propósito. Ele sabia que tudo isso em algum momento iria glorificar o nome de Deus. E aqui a gente vai para a diferença de quem desiste e de quem vence. A diferença muitas vezes não está no talento, como foi falado também no episódio anterior. Não é o talento em si, mas exatamente na resistência emocional e espiritual. Por quê? Vamos lá, olha só. Quem desiste se frustra rápido, abandona os processos, desanima com crítica. São essas características das pessoas que desistem. Então, talvez em algum momento da sua vida você possa ter se identificado exatamente por ter desistido por algum desses motivos. Mas quem vence? Quem são aqueles que são realmente resilientes? Aprende com os erros. Todos nós estamos sujeitos a erros e vamos errar em algum momento. Mas nós temos que entender como esse erro não vira uma frustração e a gente para, mas sim esse erro vira um aprendizado para que a gente cresça. Ajustar a rota. Às vezes um erro, talvez uma frustração, uma dificuldade, talvez seja Deus mostrando, olha, esse caminho aqui não é o melhor caminho. Tem um caminho melhor para você. E o principal aqui, continua avançando. Lembra que eu falei? Resiliente é aquela pessoa que não desiste. Aquela pessoa que pode até mesmo cair, mas ela nunca vai deixar de se levantar. Vencedores não são os que não enfrentam problemas, são os que não param por causa dele. Até porque os problemas eles existem para nos amadurecer. E aqui a gente vai para a nossa parte principal desse vídeo, que é como desenvolver a resiliência. Então como? Como eu consigo passar por um momento difícil e esse momento difícil me fortalecer ainda mais? Então vamos lá, vamos aprender. Primeiro passo, aceite que desafios fazem parte. Quem acredita que a caminhada será fácil se frustra rapidamente. Processos têm pressão. Então mais eu queria compartilhar também um pouco da minha história. Durante o curso, que eu sempre comento aqui, o curso do SAR, na qual eu realizei, eu passei alguns momentos de dificuldade, alguns momentos que forjaram a minha resiliência. E eu estava preparado, já tinha uma estratégia, estava bem confiante, sabendo que Deus estava comigo, E principalmente que eu tinha treinado, tinha me capacitado para aquilo. E logo no início do curso, passei por uma dificuldade, onde eu tinha que sair de um local, E a gente tinha que atravessar nado até um outro local, era uma distância cerca de uns 800 metros mais ou menos. E durante essas travessias, num determinado dia, aconteceu que a água veio entrar pelas minhas vias aéreas e parou um pouco de água, no meu pulmão ali, e eu comecei a ficar com muita dificuldade de respirar. Minha respiração ficou limitada, minha resistência ficou limitada. E aí durante aquele processo ali, aqueles dias que iam se passando ali, a tendência nossa é o quê? É ficar talvez frustrado, ficar decepcionado. E naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. A decisão de ou aceitava aquilo e falava comigo mesmo, Poxa,
já deu pra mim, não, aqui não dá mais. Ou eu deveria o quê? Desenvolver a minha resiliência. Poxa, até mesmo nessa dificuldade, cara, eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Não, isso aqui, Deus ele tem um plano na minha vida, Deus já me deu a visão, esse é o meu objetivo. Então isso me fez entender que aquela dificuldade, mesmo sendo algo que não estava planejado, mas ela me forjou, ela me fortaleceu. Então aceite que os desafios fazem parte. Não tome decisões no momento da emoção. Quando estamos frustrados, queremos desistir, como eu comentei, né, nessa experiência. Mas decisões importantes não devem ser tomadas em momentos emocionais. Então naquele momento, eu lembro que depois, né, que houve a travessia, eu respirei, eu orei ali comigo mesmo, falei com Deus naquele momento, e eu esperei a resposta de Deus, porque aquilo que eu podia fazer eu fiz, mas o que eu não podia eu decidi entregar nas mãos de Deus. Então isso também me fez manter a calma e não desistir. Por quê? Porque naquele momento eu tive o controle das minhas emoções. Terceiro passo, aprenda com cada erro. Erro não precisa ser fracasso, erro pode ser aprendizado. Então quero fazer uma pergunta para você, né? O que essa situação está me ensinando? Quando você passa uma dificuldade, ou seja, você está passando uma dificuldade nesse momento agora, eu não sei, mas o que isso está te ensinando? Porque na maioria das vezes a dificuldade ela não vem para nos parar, e sim para nos ensinar algo. É como se fosse uma prova. Quando passamos uma prova, a ideia de passarmos uma prova não é ser reprovado, e sim aprovado. Se formos reprovados por algum motivo, é porque algo a gente não está fazendo certo ou algo a gente deveria fazer diferente. Então busque sempre se analisar. Esse erro, como eu posso aprender com isso? Quarto passo, mantenha o propósito diante dos olhos. Quando você lembra por que começou, fica mais fácil de continuar. Propósito fortalece a resiliência. Então aqui está ligada a questão da visão. Nesses momentos mais difíceis, a gente tem a tendência de somente focarmos na dificuldade, somente focarmos naquilo que a gente não consegue fazer. Mas a gente se esquece de quem nos prometeu, nós nos esquecemos de quem falou que essa era a vontade dele. Então a gente tem que sempre lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, daquilo que Deus já prometeu pra gente. Quinto passo, continue dando pequenos passos. Resiliência não significa correr sempre. Às vezes significa não parar, mesmo que seja um pequeno passo por dia. Dê um passo, cada passo que você dá, por menor que seja, está te levando mais próximo ao seu objetivo, à sua visão, ao seu propósito. E para a gente fechar, queria fazer essa oração junto com você. Então feche seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor, eu reconheço que em muitos momentos eu pensei em desistir, mas hoje eu decido desenvolver uma mentalidade de vencedor. Me ajude a permanecer firme nos momentos difíceis. Me dá força para continuar quando vierem os desafios. Eu declaro que eu não vou desistir do propósito que o Senhor colocou na minha vida. Eu escolho levantar, continuar e avançar. Em nome de Jesus. Amém. Então, se esse vídeo falou com você, escreva aqui embaixo. Eu tenho a resiliência de um vencedor. Nos ajude a crescer com esse canal. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa cada vez mais transformar a vida junto. Transformar uma mentalidade de vencedor. E para você que ficou até o final desse vídeo, gostaria também de te informar, né, que agora a gente está disponibilizando um PDF para cada episódio da nossa série. Então nas descrições, nos comentários, vou deixar fixado um link para que você possa adquirir um PDF com estratégias, com dicas, um método 08 a 80, né, que vai te fazer ali todos os dias ter alguns desafios, né, digamos assim, desafios para que você possa construir essa mentalidade de forma ainda mais prática, ainda mais rápida, seguindo esses desafios que a gente vai estar disponibilizando nesse PDF, ok? Então, mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo, espero no próximo episódio, construindo essa mentalidade de vencedor e vamos junto, bora pra cima, somos mais do que vencedores.